E se o seu problema hoje não for o que Deus está respondendo em oração? Você está aí pedindo mudança, pedindo crescimento, mas será mesmo que a senhora está preparada para receber o algo novo de Deus? Porque talvez você deve estar esperando uma bênção de Deus, na qual Deus só está simplesmente esperando uma atitude sua. Mulher maravilhosa, saiba, aleluia. Sou Núbia Rafaela e aqui nesse canal a gente vai falar sobre fé, vida na prática, palavra na prática, porque a gente precisa da palavra de Deus para aplicar todos os dias da nossa vida. E eu estou aqui, mulher, pra gente conversar junto, eu, você e eu. Por quê? Porque eu já fiz isso também, meu amor. Tu acha que eu ia vir aqui sem falar isso? Porque a gente ora, minha filha, a gente ora pedindo uma bênção, a gente ora pedindo uma família estruturada, a gente ora pedindo um marido, graças a Deus o meu chegou, se não chegou, vai eu recebendo em nome de Jesus. A gente ora pedindo por uma vida abençoada financeira, a gente pede por provisões divinas, mas será que a gente está se organizando com as orações que a gente está fazendo? Na Bíblia diz que nós somos cooperadores do reino de Deus. Então, meu amor, se a gente ora, se a gente crê, a gente tem que fazer. É cooperadores, não é Deus fazendo para sempre sozinho, não. Ele quer que nós também tenhamos as nossas ações mediante daquilo que a gente ora. Então, muitas vezes a gente vai orar pedindo o que eu te falei agora, né? Bênçãos e financeiro e tudo mais, e a gente tá com a vida desorganizada. Se você está pedindo uma oração financeira, você não sabe o que é investir, você não sabe o quanto gasta, você não sabe o quanto entra de dinheiro, você não sabe, você não tem uma planilha de saber quanto é que você gasta por mês, quantas dívidas você tem e como é que Deus pode agir mediante da falta de organização nossa. E é isso que a gente vai falar hoje. Então você vai ficar comigo até o final. Por quê? Porque muitas vezes estamos interpretando a nossa má obediência, a nossa desobediência, com espera com Deus. A gente pensa, eu tô esperando em Deus, eu tô esperando em Deus. Tá, não. Simplesmente a gente não tá fazendo aquilo que realmente precisamos fazer para com que Deus também haja conforme as nossas orações. E eu só não tô falando de falta de obediência, não, porque também é falta de falar certo, falar o que está orando, crer no que está orando, porque também não vai adiantar a gente orar pedindo uma bênção e depois falar com uma amiga ou falar com o próximo coisas totalmente ao contrário do que a gente está orando. Então fica aqui até o final desse vídeo, viu? Primeiramente, a gente vai começar a desconstruir uma frase chamada fé não é passividade. E também fé não é cruzar os braços, esperar que Deus faça e a gente vai assistir algumas coisas. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou que eu tava dando uma olhada no feed do Instagram mesmo e tinha um depoimento de uma mulher falando sobre a casa própria, que ela tava orando pela casa própria e tal, não sei o quê. E passou um ano, minha gente, ela esperando a casa própria dela. E ela falava que no início fazia devocional todos os dias de manhã, ela e com a família dela, e declarava sobre a casa. Só que teve um momento que passou e ela deixou de fazer aquilo. E ela disse, poxa, tá demorando muito, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Mas isso aqui é o próximo vídeo, viu? Tempo de Deus é tempo Kairos. A gente tem um tempo de dias, anos, mas a gente fala sobre isso depois. E aí ela disse que não declarava mais, porque ela, tipo, que murchou. E aí pegou ela falando, né, o testemunho dela, e dizendo assim, e Deus veio falar comigo, dizendo que eu não estava tendo fé. E ela super revoltada. Eu? Sem fé para fazer as coisas? Sem fé. Porque ela parou de falar, ela parou de se posicionar, ela parou de se organizar para a casa dela, na qual ela tanto estava orando. Então, nós precisamos ter muito cuidado e ter discernimento, clareza. Não é nem tanto discernimento, mas é clareza, clareza daquilo que a gente está orando, para poder a gente acordar todos os dias e ter o mesmo posicionamento daquilo que a gente ora, para organizar, para dizer, Deus, eu tô pronta. Eu pedi isso daqui, eu tô organizando nisso daqui, eu estou fazendo isso daqui. Por mais que seja difícil o processo, por mais que seja doloroso o processo, mas o importante é nós estarmos no caminho. Na palavra também diz que as bênçãos, elas correm atrás da gente. Se ela atrás da gente não, né? Ela corre para nós, né? Foi só uma metáforazinha. E aí a gente começa a perceber que se ela corre é porque nós estamos em quê? Em movimento. Então, a gente precisa ter o mesmo posicionamento de que nós estamos orando no nosso dia a dia. Colocar em prática mesmo e declarar todo o tempo. E dizendo assim, Senhor, mostrando ao Senhor, Senhor, olha só.
Eu estou aqui, estou fazendo isto daqui para poder o Senhor me abençoar com isso daqui. E é isso que o Senhor quer de nós. A Bíblia, ela também fala sobre disciplina. Só que quando a Bíblia fala sobre disciplina, a gente tem a mania de olhar só para o lado espiritual e separar a prática da palavra. Quando surgem assuntos ou documentário falando assim, faça as coisas com sabedoria, saiba dormir cedo, acordar cedo, administre suas horas de sono. Eu sei que, calma, eu sei que há uma linha tênue aí entre pessoas que, por causa do trabalho, de condição, de pegar ônibus para ir trabalhar à distância, não consegue administrar tanto isso, né? Então, a gente também tem que ter de acordo com a nossa realidade. Mas eu não estou focando nessa parte. Eu estou focando em, tipo, que surgem esses assuntos e a gente simplesmente pensa que é coisa do mundo, que não é para os cristãos, não, porque a gente tem a fé e a gente acorda com fé, dorme com fé, a gente não precisa não estabelecer esses tipos de pensamentos, não. Mas a própria Bíblia nos ensina isso. Lá em Provérbios, por exemplo, tem diversos e vários princípios de como nós podemos usar a sabedoria para o nosso dia a dia. E aí eu faço uma analogia bem simples. Não adianta a gente orar por uma casa maior, orar por um bairro melhor, orar por 2, 3, 4 quartos, se a gente não é diligente com a casa que a gente já tem. Se a gente não coloca em ordem, se a gente não administra por falta de disciplina mesmo, né? Se a gente não é disciplinada de organizar já o que a gente já tem. Isso também significa muito o que a palavra diz. Seja fiel no pouco, que muito te porei. É exatamente isso. Fiel no pouco não é só sobre dízimo na igreja ou qualquer outro tipo de coisa, mas também é relacionado a administrar exatamente o que você tem em mãos. Então, agora eu vou dar 3 coisas para poder você sair dessa inércia e começar a colocar em prática hoje. Primeira coisa, ore, mas também examine a sua vida. Faça uma oração e pergunte a Deus o que realmente você precisa fazer neste tempo e neste momento. O que é que você precisa organizar, o que é que você precisa administrar, aquilo que já está em suas mãos. E uma coisa muito importante, não tenha medo de perguntar. Porque o Senhor exatamente vai fazer ajuste que a gente precisa. Eu fiz isso, viu? Às vezes o ajuste não é muito legal assim, não. Mas a gente precisa perguntar para saber realmente fluir na vida com Deus. Segundo, identifique aquilo que está sobre sua responsabilidade. Horário de acordar, almoço do marido, levar os meninos para a escola. Que horas? Os meninos chegam atrasados na escola. Você vai buscar os meninos tarde. Como é que está essa relação de administração? De comida, de limpeza de casa, de fazer o que precisa ser feito. Então, comece a identificar esses pontos e a cada dia você vai colocando tudo em ordem. Terceiro, pare de esperar motivação para estar em obediência com o Senhor. Você não precisa de mais um culto, de mais uma ministração no YouTube, porque você já sabe o que realmente você precisa fazer. Entendeu? Você não precisa que o pastor imponha as mãos, não sei se tem essa prática dentro da igreja de você, né? Mas você não precisa disso, você precisa realmente agir, ser uma cooperadora. E também não se frustre, não espere. Se sua vida está tão desorganizada, com tanta falta de administração, porque nunca vai mudar de um dia para o outro. Mas se você fizer um pouco a cada dia, as coisas vão esclarecendo, você vai percebendo o toque, a mão do Senhor, a graça se movendo pela sua casa, pela sua família. Agora, mulher, eu sei que você já é muito sábia, certo? Aplica tudo isso que eu tenho certeza que vai dar certo, porque isso é um testemunho claro sobre a minha vida. Eu também era uma pessoa desorganizada e até hoje, a cada dia, eu faço uma coisa diferente para administrar já o que eu tenho. Mas o mais importante, não esquece de se inscrever neste canal, porque a gente vai se ver muito com outros temas e muitos testemunhos também. Beijo pra você.